Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe aos nossos irmãos e às nossas irmãs que já estão aqui no templo para adoração ao nosso Deus. Você também que está aí na sua casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está chegando para participar aí da nossa live nessa noite, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos pedindo licença para entrar agora nesse momento na sua casa, para juntos nós louvarmos ao nosso Deus, juntos nós entregarmos as nossas orações nessa noite. Que o nosso Deus seja exaltado e engrandecido através da sua igreja nessa noite. Convido você também que tiver seu pedido de oração, seu agradecimento, que esteja deixando aí, escrito nos comentários, que já nós faremos a leitura de cada um desses pedidos e também agradecimentos. Quinta-feira é sempre o nosso culto de oração. A partir das 20 horas, nós estamos aqui na nossa igreja para estarmos celebrando o culto de oração ao nosso Deus. É o dia que nós, de uma forma geral, nos juntamos para entregar as nossas preces ao nosso Deus. Claro que você pode orar todos os dias na sua casa. Você pode usar da oração, fazer dela o seu alimento diário para falar com Deus. Mas não deixe de se juntar à sua igreja para estar participando do culto de oração, para estar participando deste momento. Porque este momento também é um momento onde nós tornamos público, as nossas pretensões, as nossas dificuldades, as nossas alegrias. Então não deixem de certa forma estarem se juntando a nós no culto de oração. E eu vindo para cá, estava pensando, o pastor Bruno, ele não estará conosco por enquanto nas quintas-feiras, porque ele estará dando aula justamente, o único dia da semana, à noite que ele estará dando aula, caiu na quinta-feira. E aí ele falou assim, então você assume nas quintas-feiras, e aí a gente vai tocando em frente da forma que der. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas o que será que a gente poderia estar falando? Porque nós, não viemos aqui para pregar, não tem que vir aqui pregar. O culto é de oração, mas é importante que quando nós vamos nos adentrar ao momento de adoração, ao momento de culto ao nosso Deus, nós estejamos também contextualizados naquilo que está acontecendo. E é muito importante nós nos contextualizarmos que nós estamos prestando um culto a Deus. E se é um culto a Deus, é necessário que nós viemos aqui ouvir o que Deus tem também a falar conosco, porque nós entregamos o nosso culto e esperamos que Deus nos responda. Nessa noite é claro que a prioridade é que nós venhamos a falar com Deus, explanadas nas nossas palavras, no nosso sentimento, aquilo que nós esperamos que Deus faça em nosso favor. Mas também é necessário também que nós venhamos a ouvir o que a palavra de Deus ela quer nos falar nessa noite. E é muito importante nós refletirmos um pouco. O pastor Bruno tem falado muito na sua série sobre a oração, sobre a necessidade de uma vida cristã baseada na oração. Uma vida cristã que tem a oração como não apenas uma mera parte da sua estrada, da sua estadia, mas a oração ela tem que servir de costume para a vida do cristão. E através da oração nós começamos a conhecer mais o nosso Deus. E conhecendo mais o nosso Deus, nós passamos a ser cada vez mais semelhantes ao nosso Deus. Semelhantes no sentido de que? De nós estarmos cada vez mais lhe agradando. E ao mesmo tempo também sendo contemplado com as suas misericórdias. Então é muito importante que nós tenhamos uma vida de oração. Que a sua oração ela não se resuma apenas às quintas-feiras, mas que ela se torne diária. Que a sua oração ela não seja, uma vez eu tinha um colega de trabalho que ele colocou no coração dele que ele ao meio-dia iria parar tudo para orar. E ele ficava da meio-dia até 1h da tarde orando. E aí esse cara esqueceu que ele trabalhava, irmão Edson. Bem nesse horário da meio-dia
simplesmente ele cuidava de montar as salas de reunião. E a gente tinha reunião 12:30, tinha uma reunião que ia acabar perto da meio-dia, e 12:30 já ia começar uma outra reunião. E aí esse rapaz, ele simplesmente sumiu. Falou: rapaz, onde é que está o fulano? Sumiu, simplesmente sumiu, e ninguém achava ele. E aí ele pegou e eu lembrei, já sei. Fui até o vestiário e estava fulano lá de joelho dobrado, orando. E aí eu falei: mas o que te deu na cabeça? De um desespero, o que te deu na cabeça de você largar o seu setor de trabalho para orar? Não, mas esse é um propósito para com Deus. Não, mas você está errado. Isso aí não passa de mera repetição. Isso aí não passa de mero desvio do que Deus quer para a sua vida. Porque você tem que ter realmente uma vida de oração, mas a sua oração não tem que ser por obrigação, por tradição. A sua oração, ela tem que ser algo de amor a Deus. Você tem que ter prazer de falar com o Pai. A irmã está falando agora com a irmã Cida, né? A irmã Cida está falando da netinha. Irmã Cida, ela ainda é muito pequena, mas não te dá um prazer quando a sua netinha vem até a senhora? Não é? Irmão Reginaldo com o Davi, né? Vendo todo o desenvolvimento do Davi, ele chama de pai. Será te pedindo alguma coisa? Pois é, essa relação com Deus tem que ser muito parecida com a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, de falar com prazer, de querer estar perto. E dentro da oração, irmãos, eu gostaria de te chamar para atentar aqui a um texto muito interessante. Porque quando nós, como eu disse antes, quando nós passamos a viver uma vida de oração, nós temos uma capacidade maior a se parecer com o nosso Deus, inclusive na arte de perdoar. E estamos vivendo tempos que nós precisamos perdoar. Estamos vivendo tempos que nós precisamos perdoar as pessoas. Eu vim agora aqui pegar a Thalita na estação, e a gente subindo, e eu fiquei meio nervoso, fiquei bravo ali agora, sabe? O pessoal passando fora da faixa de pedestre, e eu bravo, aí esbravejando, olha, nós estamos indo para a igreja. E aí eu parei para pensar depois, né? Fiquei quieto, aí parei para pensar e falei: nossa, realmente, olha só como é que em tão pouco tempo a gente consegue se desviar daquilo que Deus quer para nós. Porque por mais que na minha cabeça eu estivesse achando justo a minha forma de esbravejar com as pessoas, mas eu preciso também ser mais compreensivo, mais tolerante com as pessoas. E para ser tolerante, compreensivo, para ser uma pessoa que passa esperança para os outros, é necessário que você esteja disposto a perdoar e também a pedir perdão. E não tem alegria maior do que ser perdoado. E olha só, abra sua Bíblia em Salmos 32. Salmos 32, vou fazer a leitura aqui, não quero me alongar muito. Quero desde já deixar aqui um abraço para cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes aqui na nossa live. Os irmãos podem ir deixando aí os seus pedidos e agradecimentos, tá? Que daqui a pouco eu estarei fazendo a leitura dos pedidos e agradecimentos aqui, tá bom? Então pode deixar escrito aí, tá bom? Que nenhum de vocês serão esquecidos. Salmos 32, olha só o que está escrito aqui: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou uma sequidão de estilo. Confessei o meu pecado e minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir.
guiar-te-ei os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois cheios de coração. Só entendendo aqui, Davi ele está vindo de um processo terrível. Davi ele comete um pecado contra Urias. Ele pega ali, ele sente desejo pela mulher de Urias, e aí ele manda Urias, para a frente dos exércitos. Primeiro Davi ele comete um adultério com a mulher de Urias, e aí essa mulher engravida. E aí Davi ele manda Urias para a frente da batalha, para a frente pro fronte do exército. Davi primeiro fala: Urias, fica na tua casa, vai ter com a tua mulher. E Urias, fiel à coroa de Israel, fala: não, eu vou voltar para o campo de guerra. Ele vai para o campo de guerra e lá ele morre. E Davi pelo menos acha que está tudo bem. E aí até então Deus manda um profeta e vai até Davi. E aí ele fala: olha, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu, e você sabe disso. E aí Davi ele então sente o peso do pecado contra Deus. E aí Davi ele passa por um processo de dificuldade, de tristeza, de reconhecer a sua transgressão à santidade de Deus. Até que a criança nasce, infelizmente, essa criança ela morre. E aí Davi, ele, depois de todo esse processo, ele se demonstra arrependido diante do pecado que ele fez ao próximo e principalmente a Deus. E aí Davi ele descreve aqui todo o processo que ele passou. E aí é importante nós frisarmos aqui em algumas lições que nós podemos tirar desse texto aqui. Primeiramente, é que o perdão de Deus ele é pleno. Deus nunca te perdoará pela metade. Deus sempre te perdoará na sua plenitude, na plenitude da sua graça, na plenitude da sua santidade. Deus nunca te perdoará pela metade. Não importa o que você fez, desde que você se arrependa de coração, Deus te perdoará por completo. Como é que nós vamos ver isso aqui, irmão Samuel? Veja só, aqui nos versículos 1 e 2: bem-aventurado todo aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Então, nós já vemos aqui que Deus, ele perdoa. Deus, ele não perdoa para depois ficar te acusando. E aí também é um ponto que nós temos que aprender com o nosso Deus. Se nós queremos ser mais semelhantes a Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Mas não é ficar perdoando e colocar depois o dedo na ferida da pessoa, porque isso não é perdão. Perdão faz parte do esquecimento. Aliás, o esquecimento faz parte do perdão. Irmão Samuel, mas aquela pessoa me maltratou, me machucou, me feriu tanto. Pois é, mas se você falou que perdoou e continua com esse sentimento de lembranças, com esse sentimento de passado, você não perdoou. O perdão da parte de Deus, ele é por completo. Davi está falando: bem-aventurado todo aquele que é perdoado, que toda a sua transgressão foi perdoada, porque Deus agora, o Espírito de Deus está sobre a vida daquele que foi perdoado. Então, se você quer ser mais semelhante a Deus, primeiramente, você precisa aprender a perdoar. Perdão com ressalvas não existe, não é perdão. Arrependimento sem abandono do passado não é arrependimento, é simplesmente enganação. Você está se enganando. Falando de arrependimento, Davi, ele também nos aponta que o pecado ele traz grandes tristezas para a pessoa. Olha aqui no versículo 3 em diante, Davi está falando aqui: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão do estilo. Ou seja, Davi estava se sentindo morto. O pecado
que não é perdoado, que não é confessado, que não tem arrependimento, ele nos traz morte. Então, se você quer avançar, se você quer ser uma pessoa mais semelhante a Deus, se você quer ser uma pessoa que agrada a Deus, você precisa entender que o pecado vai te trazer grandes consequências, e você precisa se livrar do pecado na sua vida. O pecado, ele tem de ser extirpado da vida do cristão. Ah, irmão Samuel, mas eu vou estar sempre correndo o risco de pecar. Sim, você vai estar correndo o risco de pecar, mas você não vai aceitar se ver no pecado. O pecado, ele não pode fazer parte da vida de um cristão. Um homem, uma mulher que ama a Deus, que quer viver para Deus, ele não pode se ver no pecado, ele não pode se acomodar com o pecado, porque o pecado traz grandes consequências, e o salário do pecado é a morte. Contextualizando com o que o apóstolo Paulo nos fala, o salário do pecado é a morte. De repente você pode não passar por essa morte física após o seu pecado, mas o seu espírito estará morto. E é triste, né? Porque a gente anda pelas ruas, a gente vê muita gente morta. Muita gente morta, mesmo respirando, mesmo se alimentando, mesmo tomando, né, mesmo bebendo, mesmo falando, mesmo ouvindo, mas estão mortos. Por quê? Porque o pecado mata. O pecado mata. E se você quer o perdão de Deus, você precisa entender que você precisa confessar o seu pecado. Se você quer sentir a vida de Deus pulsando em você, é necessário que você se arrependa do seu pecado, pois o pecado, ele te conduzirá à morte. Para finalizar, o último ponto que eu gostaria de abordar aqui com os irmãos é que quando nós alcançamos essa justiça através do perdão de Deus, nós também passamos a vivenciar essa justiça. E é aí que eu abordo esse ponto novamente. Se você quer perdoar, você precisa aprender que você precisa ser perdoado. E aí, Davi, nos últimos versículos, do versículo 10 e 11: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia o secará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então você se alegra no perdão que você recebeu, e ao mesmo tempo que você se alegra no perdão que recebeu, você reconhece esse perdão e aplica esse perdão na sua vida. Então, quando eu me converti a Cristo Jesus, eu tinha uma série de coisas que faziam parte da minha vida pregressa, e agora essas coisas elas já não fazem mais parte. Não é porque eu quero me tornar um ser humano melhor, não é porque eu quero me transcender, não é porque eu quero achar paz, uma paz que o mundo dá, não. Eu quero sim, eu quero a paz, mas eu quero a paz de Cristo Jesus. E para que essa paz de Cristo Jesus ela abunde no meu coração, eu preciso entender que um dia eu fui perdoado e que eu estou disposto a perdoar. É doloroso? É doloroso. É dificultoso? É dificultoso. Mas se o nosso Deus, Ele não teve cerimônia nenhuma para entregar o seu Filho na cruz do Calvário para perdoar pecados de bilhões de pessoas que pecaram contra Ele, Ele nos dá a lição de que nós devemos ter esse mesmo sentimento de humildade, de amor, de arrependimento, para que com misericórdia nós passemos a viver. Não existe nada melhor do que ser perdoado por Deus. E se você quer ter uma vida, de repente, irmão Samuel, não sei porquê, muita coisa não dá certo na minha vida. Davi era rei, e muita coisa não estava dando certo na vida dele, por quê? Porque ele tinha pendências com Deus. E de repente, será que você também não tem pendências com seu Deus? Será que não está na hora do filho perdoar o outro, do filho perdoar o pai, da mãe perdoar o filho, do pai perdoar o filho, o marido perdoar a esposa?
dos colegas de trabalho voltarem a se falar, do vizinho que outra hora te fez mal, você parar e falar: peraí, essa guerra não vai rolar, a minha guerra é outra, não é contra você. Para você eu desejo a paz de Cristo Jesus. Não existe nada melhor do que ser perdoado por Deus, porque perdoado por Deus, ser perdoado por Deus nos habilita a viver o amor verdadeiro, a perdoar e a ser perdoado para a glória de Deus. Amém?